Hoje com o pastor Joseph Prince. Você se lembra da mensagem que compartilhei 2 anos atrás sobre contar os nossos dias e como parece que existe uma certa discrepância na história no livro de Atos? Quando Paulo estava pregando e ele mencionou o número de anos que Israel estava debaixo dos juízes, depois que entraram na terra. Eles entraram na terra e depois vieram os juízes. Esse período, muitos eruditos dizem que quando comparado ao número real de anos, muitos anos estão faltando. Mas estudando com muito cuidado, você vai descobrir que todos os anos que estão faltando foram os anos que são mencionados no livro de Juízes, quando eles rebelaram contra Deus, adoraram ídolos. Por exemplo, diz que eles foram ao cativeiro por 18 anos. Cativos por um certo povo e depois 7 anos para outro povo. E se contar todos os anos de cativeiro e subtrair dos anos do livro de Atos, esses são os dias que Paulo estava falando. Quer dizer que Deus não enumera os dias perdidos. Você me ouve? Foram desperdiçados. Quando Deus conta os dias que você ficou ocupado com Cristo, esses dias, sabe, são os dias que você não desperdiçou. Às vezes eu não entendo os dias, e eu quero te dizer que parece que às vezes alguns dias são mais longos, e outras vezes antes de perceber o dia acabou. Mas todo mundo tem 24 horas. É algo que todos nós devemos pensar. E nos assegurarmos que de agora em diante façamos cada dia valer. Amém? Há um tempo atrás você era uma criança. E agora olha para trás e diz como o tempo voou. E você então pensa, oh meu Deus, agora eu estou nos meus 60. Estou nos meus 50. Estou nos meus 40. E é lógico, sempre muda quando você tem 20 e pensa que 30 é velho. E quando tem 30, você diz que 40 é velho. Certo? Mas, amigos, contem os seus dias. Amém? Não pense que você tem todo o tempo, porque quando acabar o dia, acabou o dia. Mas, pastor, a Bíblia diz que Deus restaura os dias. Não fala isso. Fala que Deus restaura anos. Ou seja, o que Deus faz, Ele pega os anos que você perdeu, certo? E restaura a qualidade deles. Mas os dias perdidos foram perdidos. Nunca voltarão. Se você decidir não ter filhos... E mais tarde muda de ideia e você está com 40 anos. E finalmente você tem um filho. E depois deseja ter outro filho. Esses dias já eram. Falando naturalmente. Aqueles que não querem casar, ou aqueles que querem casar, mas não querem ter filhos. Certo? Assegure-se que é isso que realmente você quer. Ou, meu conselho, mesmo não querendo, confie em mim. É muito bom ter filhos quando você é novo. Amém? Um dia desse eu saí com a minha filha, só eu e ela. E olhei para ela e disse, estou com inveja de você. Você está saindo com um cara tão bacana, sabe? E tivemos um tempo de qualidade, num restaurante, só eu e ela. E muitas pessoas olhavam para ela dizendo o que ela está fazendo com esse garotão, sabe? Mas é muito bom ter filhos quando você é jovem. E pais, continuem encorajando-os, amém? E Deus tem os seus caminhos. E se não tem o desejo, estão casados há 3, 4, 5 anos e não tem o desejo, ore para que Deus coloque o desejo. É Deus que trabalha em nós tanto a vontade e o efetuar segundo o seu querer. Amém? Na semana passada nós falamos sobre o que quer dizer quando nós falamos Jesus é meu Senhor. Encontramos em Romanos 10, verso 9 e 10, que se confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Amém? E nós vemos que a palavra salvo... O uso principal, por ambos, teia e vain. Eruditos do grego, o primeiro uso não é para salvação, salvo aqui, certo? E vai para o céu quando morrer. Faz parte, mas não é o uso principal. O uso principal é livramento temporário de perigo e destruição. Amém? Seja doença ou seja uma
tragédia ou coisa assim, Deus diz que quando você está salvo, quando você diz eu confesso o meu Senhor Jesus Cristo como minha justiça, Deus diz, você é salvo. Você tem livramento nessa vida. Então, para todos os meus amigos evangélicos, se formos honestos, certo? Cura é parte do evangelho de Jesus Cristo. E se você disser que não existem bênçãos para esta vida, e todos que ensinam que existem bênçãos para essa vida são da teologia da prosperidade, eu quero discordar, porque até mesmo W.E. Vine e Thayer, ambos eruditos do grego, eles dizem que o uso principal é sempre para cura e livramento nessa vida, de ataques do inimigo, amém? E então nós vimos em Filipenses capítulo 2, que ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E aqui de novo, a confissão de que Jesus Cristo é Senhor, o que quer dizer? Como em Romanos 10, o que quer dizer? Quer dizer que Jesus é a minha justiça. E nós estabelecemos isso, mostrando para você, porque nós estamos continuando isso hoje. Estabelecemos isso mostrando para você a referência que o apóstolo Paulo citou. Então vamos olhar a referência em Isaías. Deus está falando e dizendo, por mim mesmo tenho jurado. Este é o maior voto, amigos. Não há nenhum juramento maior do que este. Porque Deus está jurando por Ele mesmo. Amém? O homem pode cantar e jurar, eu juro pela lua, porque a lua e as estrelas estão acima. Mas quando Deus jura, por quem Ele jura? Por Ele mesmo. Não existe ninguém acima, então o maior juramento, já saiu da minha boca a palavra de justiça, não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo joelho. E por mim jurará toda língua. E o apóstolo Paulo citou essa passagem. Em Filipenses ele diz, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Mas olha o contexto aqui, no próximo verso, de mim se dirá, nós falaremos isso. Em outra tradução diz, certamente dirão, deveras no Senhor há justiça e força. Agora, as pessoas começam a dizer, pastor, o senhor está encorajando as pessoas a citar, eu sou a justiça de Deus, ou confessar, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Enquanto você está em pecado, confessa, eu sou a justiça de Deus em Cristo. De onde você tirou seu ensinamento? Onde está sua base? Onde está o fundamento bíblico? Aqui. Isaías, o profeta, viu o futuro, amém? Tendo vivido 600 anos antes de Jesus nascer, ele viu depois de Cristo, mesmo 2000 anos depois de Cristo, ele viu a geração de pessoas que diriam, no Senhor há justiça e força. No Senhor, porque em mim mesmo não há nada de bom, não na minha carne, ok? Mas no Senhor eu tenho justiça e força. Posso ouvir um amém? E essa força, a definição do hebraico, a definição principal para força, é sempre força física, não força espiritual. Quando usada para o homem, é sempre e é sempre usada para a força física, e foi usada por Moisés primeiro. No Mar Vermelho, ele disse, o Senhor é minha força e minha canção. E é por isso que ele viveu 120 anos. E a sua força não se abateu. Seus olhos não escureceram. Você gostaria de ter isso? Amém? Mesmo no meio do seu cativeiro, confesse, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém? Eu quero compartilhar algo aqui que chegou agora e é de um irmão das Filipinas. Ele diz o seguinte, eu fiquei viciado em apostar em corridas de cavalos na idade de 9, falando de crianças. Corrida de cavalo com 9 anos. Pastor, isso não é nada. Eu comecei com 5 anos. E eu me tornei um viciado em apostas. E eu roubava dinheiro dos meus pais e da minha irmã para alimentar o vício. Eu também era viciado em pornografia. E sabe que nós temos recebido muitos testemunhos de pessoas sendo libertas da pornografia. Ok, vamos continuar lendo. E para vocês que estão pensando confessar isso em vez de confessar os seus pecados, eu creio em confessar os pecados. E no meu novo livro, Revolução da Graça, nós dedicamos um capítulo, e eu explico de forma teológica para um homem leigo entender, como essa passagem, comparado ao capítulo 2, onde diz, filhinhos, eu vos escrevo porque os seus pecados são perdoados. E no capítulo 1 diz, se confessarmos, ele é fiel e justo para perdoar
E no capítulo 2 diz, você está perdoado. E no capítulo 1 diz, se você confessar, você vai ser perdoado. Parece uma contradição. A menos que os dois foram escritos para grupos diferentes. Também explicamos que somente o capítulo 1 foi escrito para os agnósticos entre os cristãos. Não o livro de 1 João todo. Eu não vou falar sobre isso de novo. Não estou aqui promovendo meu livro. Meu livro vai ser uma bênção de qualquer forma. Eu disse ser uma bênção e não abençoado. Certo? Vai ser uma bênção e você vai ser abençoado. Glória a Deus. Então, todo o ensinamento de 1 João é basicamente isso. Não estamos confessando para sermos perdoados. Se você acha que tem um pecado na sua vida que você não confessou, e por causa disso, você acha que não tem uma ligação direta com Deus e Deus não escuta a sua oração porque você esqueceu de confessar, isso é o que o diabo quer que você creia. E esse é o resultado desse tipo de ensino. Nós confessamos os nossos pecados porque temos ousadia, sabendo que os nossos pecados estão perdoados. Somente quando você sabe que a sua conta foi paga e você olha para as suas dívidas do passado que foram pagas com ousadia, com gratidão àquele que pagou todas as suas dívidas. Na verdade, você nem quer abrir o livro da contabilidade até saber que foi pago. E aí você não se importa em olhar o quanto foi pago. Quanta gratidão você sente quando você olha e diz, eu não sabia que devia tanto, eu não sabia que o meu livro estava tanto no vermelho. Mas se alguém pagar tudo, você não se importa em abrir os livros. O que eu estou dizendo é que você não se importa em ser honesto sobre suas falhas, seus pecados, com a sua esposa, um com o outro, com Deus, quando você sabe que foi perdoado e é amado. Amém? Mas não confessamos para sermos perdoados. Isso leva à escravidão. Nós confessamos porque somos perdoados. Mas mais importante é confessar que também somos a justiça de Deus em Cristo. Mesmo assistindo pornografia, confesse, eu sou a justiça de Cristo. Mesmo fumando, confesse, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Mesmo no meio da sua vergonha do que você está fazendo. Se tão somente abrir a sua boca e dizer, eu sou a justiça de Deus em Cristo, agora mesmo eu sou, algo vai acontecer. O poder de reinar será liberado na sua vida. Vamos ler a história outra vez. Ele estava viciado em pornografia e apostas. Eu maltratava minha esposa e esse vício continuava mesmo depois de casado e ter filhos. Eu tratava minha esposa e filhos com grosseria e gritava com eles sem nenhuma razão. E mesmo sendo grosso com a minha esposa, ela me tratava com carinho e me convidava para ir à igreja. Eu ia de vez em quando e depois de 1 ano mais ou menos eu nasci de novo. A igreja que eu frequentava pregava uma mensagem misturada de lei e graça. Este homem é das Filipinas, e eu acho que ele está se referindo à igreja lá, mas existem igrejas em todo lugar, com este problema de misturar a lei e a graça, pregando uma mensagem misturada. Hoje, eles falam sobre como Jesus pode salvar. Amanhã, você pode perder. Amigos, Jesus disse, eu dei a eles vida eterna. Se vida eterna não é vida eterna porque pode ser perdida, então não é vida eterna. Não vamos fazer jogo de palavras. Amém? Ele não disse eu dou uma vida temporária. Cuide dela. Ele também não disse eu dou a vida eterna e disse agora é contigo se você vai chegar ao céu ou não. Ele não disse isso. Ele disse eu dou a vida eterna e eles nunca perecerão. Amém? Eu creio no Senhor. E ele disse que não tinha nenhuma certeza. Eu não tinha certeza da salvação comprada por Jesus Cristo para mim e não tinha um relacionamento firme com Deus. Esse é o resultado de crer que só quando você confessa você é perdoado, você nunca vai ter um relacionamento firme. Ok, confessa e tem comunhão. Você sente que pecou, esqueceu de confessar e está fora de comunhão. Até confessar, então você volta à comunhão. Eu aceitei tudo que a igreja ensinava, crendo que eu estava recebendo a verdade. Eu fui ensinado a examinar meu coração por pecados não confessados, especialmente antes de dormir. Quem já fez isso? Só alguns poucos. Mentira é pecado? Então é melhor acreditar em confessar os pecados, ok? Mais uma vez, quem já fez isso? Já fez isso antes. Agora você foi iluminado. Ok? Você já chegou no estado de utopia. Mas o fato é, uma certa vez nós acreditávamos nisso. Amém? Eu acreditava nisso fortemente. Você está olhando para uma pessoa que acreditava fortemente em 1 João 1,9 e eu me tornei um escravo. Eu não podia entender por que cristãos não confessavam seus pecados mais. Eu era um adolescente e eu fui selecionado para o exército, para o nosso treinamento, 3 meses de treinamento, e eu me lembro que
E era difícil, correndo de um lado para o outro, tocando em árvores por nenhuma razão, e então correndo de volta. Amém? E um cara gritando e xingando meu pai e minha mãe sem nenhuma razão, e usando palavrões, e eu não podia entender o porquê. E eu não entendia o porquê que ele estava tão nervoso comigo, eu não entendia isso. Sabe? E ele gritava e xingava, e você começa a ficar nervoso e começa a ter maus pensamentos contra os oficiais e começa a pensar mal dos instrutores. E eu pensei, esses pensamentos são de ódio, eu preciso confessar, mas é difícil confessar quando você está correndo. E ofegando. Amém? Mas ainda fazia o meu melhor, e eu fazia assim, eu confesso meu pecado de ódio contra aquele homem, porque eu precisava consertar minha vida com Deus, especialmente no exército. Em treinamento básico militar, você não pode perder a presença de Deus ou então perder o seu favor. Amém? Você quer ter o seu favor todo o tempo. E uma noite eu escutei no meu acampamento, eles estavam falando e eu pude ouvir que eles estavam falando de mim. Eles falavam, ele é muito estranho, não é? Por que ele vive sempre sussurrando? E alguém disse, eu acho que é a sua religião. E aí eu pude me ver como os outros me viam. Isso não é uma vida cristã vitoriosa, isso não é alegria, não é a paz que excede todo o entendimento. Acho que sou estranho, sussurrando para mim mesmo. E agora estão até falando de mim. Não falavam, estão vendo sua face radiante? Você vê como, quando estamos na sua presença, nos sentimos bem, não era esse testemunho, mas, cara, estranho. Me lembro de jogar bola, futebol. Então, eu era o goleiro, sempre pegava no gol. Um dia o pastor Denis estava jogando, ele me viu jogando como goleiro, e ele chutou a bola com tanta força que deslocou o meu pulso por 1 ano. E desde então eu falo para ele que ele tem que fazer tudo agora por mim. Então, isso é a graça ou vergonha? Eu me lembro da bola entrando porque eu estava confessando os meus pecados. E os meus amigos gritaram, o que você está fazendo? Eu abaixava minha mão. E a bola entrou e eu nem vi que a bola entrou, porque eu estava confessando meus pecados. Homens, quantos de vocês já tiveram pesadelos? Alguns poucos. Essa igreja é maravilhosa. Eu preciso chegar a este lugar, preciso aprender. Quantos pecaram enquanto estavam dormindo? Você viu toda a cena e você pecou. Amém? Parecia ser tão real. E você acorda e descobre que não era realidade, mas era um sonho, e você se sente sujo, culpado e com medo. Talvez cometeu um crime. Alguém já sentiu isso? Já passou por isso? E eu creio em poderes malignos atuando algumas vezes, tentando te atacar enquanto você está dormindo. Eu creio nesse tipo de coisa. Mas eu realmente creio que muitas vezes é porque nós ainda temos consciência do pecado. Então, você está olhando para um homem que já passou por tudo isso. Eu me ajoelhava na minha cama e confessava todo o pecado, desde o momento que eu acordava, depois que eu escovava os meus dentes e o que eu fiz depois disso. E eu confessava toda a parte onde eu sentia que tinha pecado, que eu tinha caído, tinha pecado. E esses que acreditam nisso tanto, você reserva um tempo antes de dormir? Ou você pula na sua cama e você ensina que o pastor Prince está pregando heresia? Bem, se você realmente crê em 1 João 1,9, um simples pecado pode tirar da comunhão, então não diga, eu só confesso aquilo que o Espírito me faz lembrar. Se você esperar por um tempo, vai lembrar demais. Mas não é do Espírito Santo. Se você pensar no seu dia, vai se lembrar dos pecados. Então não seja preguiçoso. Ajoelhe-se na cama e pense no seu dia e confesse tudo. Seja consistente. Você está vendo um homem que durante a sua adolescência, que sentia que tinha que confessar todos os pecados, mesmo quando exagerava, quando estava falando com alguém e sentia que estava exagerando, eu parava naquela mesma hora e confessava os meus pecados. E algumas pessoas aqui se lembram disso. Eles me esperavam confessar para depois continuar a conversa. Amigo, eu não prego a graça por acaso. Eu encontrei algo maravilhoso para ensinar, é minha vida. Essa é minha vida. Eu quase fiquei louco confessando os meus pecados. Ok. Vamos voltar à história.
o que apostava em cavalos, viciado em pornografia. E ele disse, eu fui ensinado a examinar meu coração por pecados não confessados. Eu fui ensinado a examinar meu coração, mas pastor, nós temos que examinar o coração. Não, a Bíblia não fala isso em nenhum lugar. Ah, mas em Salmos, diz, sonda-me, Senhor, sonda-me. Quem sonda? Davi disse, sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Deus faz a sondagem. Você fazendo a sua própria sondagem? O seu padrão e o de Deus são duas coisas diferentes. Se há algo em mim, Davi disse, Senhor, sonda-me. Amém? Se Deus me mostra algo, eu vou dizer, Senhor, é isso que eu preciso atacar. Amém? Então não há nenhum lugar que diz, sonda o seu coração. Você sonda, e nós falávamos, antes do louvor, examine o seu coração e veja se há algo para confessar. E depois de sondar, nós não queríamos adorar. Não sentia vontade de adorar. Algo está errado, igreja. Algo está muito errado. E na Revolução da Graça tem um capítulo inteiro que eu falo disso. E este homem passou pela mesma coisa. Eu fui ensinado a examinar meu coração por qualquer pecado não confessado antes de dormir. E quanto mais sondava meu coração, mais consciente do pecado eu me tornava. Eu confessava os meus pecados tantas vezes que eu comecei a ter dor de cabeça. Minha mesma experiência e o meu vício em apostas e pornografia pioraram. Você ouviu isso? E eu descobri que quando eu confessava, as coisas se tornavam vivas e coloridas, ficavam piores. Enquanto confessava meus pecados, certo? Eu ficava tentado. É a consciência do pecado. Faz o pecado ficar mais forte. Amém? Se eu falar agora mesmo, não pense sobre arroz com frango. Assado. Arroz com frango não é para os nossos amigos que estão assistindo, sabe? Arroz com frango e um molhinho do lado. O cheiro do frango assado. Eu tive que fazer isso porque o meu filho me disse, pai, quando pregar, fala de arroz com frango. Ele falou isso comigo. Pensei que ele tinha esquecido, mas ontem, passei um tempo com ele, ele me disse de novo, pai, ele sorria, eu perguntei o que está pensando, Justin. 3 anos. Eu queria que amanhã você pregasse arroz e frango. Então, se eu falar para você não pensar em algo, você vai pensar nisso. Mais e mais. Certo? É a mesma coisa, gente. A Bíblia diz, o bem que eu quero fazer eu não faço. Nada errado com a lei, alguma coisa errada com a carne. Então a mesma experiência. Eu estou indo devagar porque eu quero te mostrar, pouco a pouco, o que acontece neste mistério da iniquidade. Como as pessoas são presas no pecado. E piora para ele. Ele diz que quanto mais eu confessava os meus pecados, tinha dor de cabeça, e o meu vício de aposta e pornografia piorava. E um dia, enquanto eu estava assistindo a televisão, passei pelo ensinamento do pastor Prince, e fui atraído pelo que ele estava dizendo, e para encurtar a história, pela graça abundante do nosso Senhor Jesus Cristo, eu fui liberto de mais de 30 anos de escravidão do vício de apostas e pornografia. Você ouviu isso? Isso é quão perigoso esse ensinamento é. O que eu estou ensinando vai libertar pessoas de 30 anos de vícios de aposta e pornografia. E na semana passada ouvimos a senhora da América que era viciada em cocaína por anos, confessando eu sou a justiça de Deus em Cristo e foi totalmente liberta. Amém? Não só nessa área de vício, mas também de cura. De fato, temos outros testemunhos. Se você for ao nosso website, você vai encontrar todos os testemunhos de várias partes do mundo. Amém? Agora vamos voltar ao que começamos semana passada. E a Bíblia diz que quando você confessa no Senhor a justiça e força, parece que há um equívoco na frase que diz, a ele virão envergonhados. E em algumas versões ele está escrito com E maiúsculo referindo a Deus. Em outras versões é minúsculo. E alguns não têm muita certeza se está referindo a Deus. Os homens virão e todos que se irritarem contra ele, no contexto, serão envergonhados. Mas não faz sentido, porque, e o próximo verso diz, no Senhor será justificado e se gloriará toda a descendência de Israel. Parece que está falando aqueles que são justificados. Então ele aqui, certo? Pode se referir a Deus, e eu não estou dizendo que não é, mas algumas versões se referem ao homem que está confessando.
O homem que confessa o Senhor é a minha justiça, quando se levantarem contra ele, eles serão envergonhados. Você me ouve? Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Amém. Voltemos a Romanos capítulo 4, verso 6. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça sem as obras. Amém? O rei Davi era um profeta, não só um rei, e ele olhou para o futuro, e o Espírito Santo mostrou para ele um grupo de pessoas a quem Deus atribui justiça sem as obras. Algumas pessoas dizem que Deus falava de si mesmo. Anos atrás, muitos anos atrás, eu estava estudando isso, eu estava lendo alguns comentários, e muitos deles, na verdade, acreditam que Davi estava falando dele mesmo. Mas quando eu olhei o contexto geral, eu vi que Davi estava falando da bem-aventurança do homem, não da sua bem-aventurança. Porque os pecados de Davi foram punidos. Eu disse que os pecados de Davi foram punidos. E se queremos usar um exemplo de um homem a quem Deus atribui justiça sem as obras, não procure um homem debaixo da lei. Davi é um caso diferente. Ele era um homem com a mentalidade do novo concerto sob a antiga aliança, ok? E hoje nós temos pessoas que estão debaixo da nova aliança com a mentalidade da antiga. Mas, de qualquer forma, ele estava debaixo da lei. E quando ele cometeu adultério com Batseba e matou seu marido, 2 mortes na sua cabeça. Ele não morreu. Deus o poupou, sim. Deus temperou a punição com misericórdia. Mas houve uma punição. Mais de um dos seus filhos morreram. Ele perdeu muito, mas foi temperado com misericórdia. E Davi estava sob a lei. E quando você está sob a lei, Deus lida com você sob a lei. Você me ouve? E a lei não se dobra. A lei é uma justiça inflexível. Ok? Se você quer encontrar um homem, um exemplo de um homem que seja justo, sem as obras e não debaixo da lei, olha para Abraão. Abraão não foi um homem perfeito, ele mentiu. Mas assim mesmo, você descobre que Deus o tratou sempre como um homem justo. Você está me ouvindo? E de fato Davi vai falar sobre Abraão. Vamos ver a sua descrição sobre o homem a quem Deus atribui justiça. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Perdão dos pecados. E agora a segunda bênção. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará o pecado. E essa referência vem do Salmo 32. Paulo está citando uma escritura. No Salmo 32, Davi diz assim. Então Paulo pega as escrituras de Davi no Salmo 32. Ele usa as palavras de Davi para falar da dupla bênção. Muitos cristãos conhecem a primeira bênção dos pecados perdoados, ok? Mas não conhecem a próxima bênção. Seus pecados são perdoados, passado, presente e futuro. Mas de agora em diante, e é aí que alguns ficam com medo deste ensinamento. De agora em diante, mesmo quando pecar, você é abençoado, porque você é um homem abençoado a quem o Senhor não imputa pecado. E se você diz, Deus não vai atribuir pecado, somente quando eu não peco, então se eu não pecar, por que Deus vai atribuir pecado? Vou mais devagar. Para alguns de vocês. Se eu não pecar, por que Deus vai atribuir pecado? Se você diz que essa promessa é só para aqueles que não pecam, então por que Deus, um justo Deus, vai atribuir pecado a mim quando eu não peco? Não, isso significa o seguinte. Eu sou abençoado porque eu, mesmo não sendo perfeito agora, e você também não é, não me olha com esse olhar de santarrão? Esse olhar somente já é um pecado? Amém? E sabe, graças a Deus ele não vai atribuir pecado a nós hoje. Para que vivamos, para que andemos, para que possamos celebrar nossa vida nele. Glória ao nome de Jesus. Seria ótimo se essa verdade fosse pregada em todos os púlpitos. E essa é a razão por que Paulo, logo depois disto, ele cita Abraão no verso 9. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos, a Abraão foi imputada a fé como justiça. Ele não citou a si mesmo como exemplo, mas ele citou o pai Abraão. Como então foi atribuída? Quando ele estava circuncidado ou incircuncidado? Um grande argumento, ele estava dizendo, quando Deus pronunciou Abraão como justo? Em Gênesis 15. Quando Deus declarou Abraão justo? Antes da circuncisão. E aí acaba o orgulho dos judeus, que somente quando você é circuncidado, Deus te declara justo. Você está me ouvindo? Certo? E o próximo verso
Vamos até o verso 13. A promessa de que havia de ser herdeiro do mundo. Pausa, pare. Anos atrás, não tínhamos muitos recursos na igreja. Éramos uma igreja pequena, nos reunindo no Hotel Grand Central, na rua Orchard, do lado de uma casa de massagem. E os nossos diáconos ficavam em pé na frente das duas portas que nós tínhamos, e a casa de massagem do lado, e as pessoas chegavam, nós os cumprimentávamos, e não sabíamos se eles estavam vindo para a igreja ou para a casa de massagem. E eu posso até dizer que alguns deles que estavam indo lá vieram para a igreja. Era onde nos reuníamos, e não tínhamos muitos recursos, não tínhamos muito. Amém? Mas Deus prometeu que qualquer que crê que é justo pela fé, vamos ler, a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo. Como se tornar herdeiro do mundo? Se está sempre quebrado, sempre doente, sempre deprimido, sempre precisando de remédios, não consegue fazer nada. Como pode ser herdeiro do mundo? E Deus fez a promessa a Abraão que ele seria herdeiro do mundo. E a promessa não é só para Abraão, mas para sua descendência. Quem é este? Cristo. E nós somos da descendência de Abraão porque somos de Cristo. Porque não foi pela lei que veio a Abraão ou a sua descendência a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, mas pela justiça da fé. E a igreja evangélica como um todo ainda crê que você é abençoado pela lei e não pela justiça da fé. Mas a Bíblia diz que essa promessa para Abraão e sua descendência não veio pela lei, mas pela justiça da fé. Eu perguntei ao Senhor por que não é a justiça de Deus, é a justiça de Deus como dom. Por que pela justiça da fé? Deus disse, a pessoa deve crer que é justo pela fé. E é assim que a promessa flui, como eletricidade flui no cobre ou num condutor, certo? Da mesma forma, se você tem borracha, a eletricidade não flui. A bênção de Deus flui, não pela lei, mas pela justiça da fé. E nós vimos os recursos chegarem. E nós vimos como Deus deu favor. Como ele abriu as portas. E eu quero te dizer, certo? Agora mesmo, meu ministério, esta igreja é um resultado de Deus cumprindo sua promessa. Todo este prédio. Amém? Ninguém pode se gloriar dizendo foi pela minha força, meus esforços, minha inteligência. De fato, a Bíblia diz, se você é realmente inteligente, vai prestar atenção. Porque a palavra sabedoria, uma das palavras mais usadas frequentemente para a palavra sabedoria, além de Rockman, é a palavra sacal. Diga sacal. Mais uma vez. Memorize essa palavra. Sacal. S-A-K-A-L. Mantenha essa palavra em mente. Essa palavra era usada quando se referia a Davi. Quando Davi agia com sabedoria, a palavra sacal era usada. Amém. Eu quero mostrar para você como acreditar na graça, como crer que os seus pecados estão perdoados é a maior sabedoria que você pode ter na terra. E vai te levar a outras coisas, porque no grego, sacal é pronesis, que é prudência. Colocar dois e dois juntos, chegar a uma conclusão. Os chefes estão procurando homens que não tenham somente diplomas, não só essa qualificação ou outra qualificação, ou até talento, mas estão procurando pessoas que podem colocar dois e dois juntos. Isso é pronesis. Colocar dois e dois. Pronesis. Na versão Septuaginta do Antigo Testamento, no hebraico sacal. Quantos conhecem Josué 1:8? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas medita. Deus diz, quando você medita na sua palavra, você vai fazer o seu caminho próspero, aliak, e então serás bem-sucedido. Sabe o que é isso em hebraico? Sacal. A prudência, a sabedoria que leva ao sucesso. Os casamentos estão acabando, não porque as pessoas estão infelizes com o que eles têm ou o que não têm. E é isso que acontece nos dias de hoje. E eu posso trazer você a vilas na Camboja e mostrar pessoas que estão sorrindo o tempo todo, sem divorciar. Você está me ouvindo? Não é uma questão de ter o novo iPhone, mas sim uma falta de proneses. Há uma nova geração se levantando que não tem sacal.
E a Bíblia diz que se você meditar na palavra, você vai fazer o seu caminho próspero, a palavra saliak, e então terá sacal. Sempre que encontrar a palavra prosperar, no Antigo Testamento é sempre a primeira palavra saliak ou a palavra sacal. Sabedoria que faz você realizar coisas que trazem sucesso. Amém. Seu casamento está acabando, peça a Deus por sabedoria. Peça a Deus por sacal. Você está me ouvindo? Outro lugar onde é usado é em 1 Samuel 18, e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. A palavra prudência é sacal. Mais um. Em 2 Reis, assim foi o Senhor falando de Ezequias, o rei Ezequias. Se conduzia com prudência, sacal, para onde quer que saía. Você vê isso? Em outras palavras, ele tinha pronesses, ele tinha sabedoria, uma certa intuição. Tenho certeza que todos vocês sabem que eu não posso falar que eu tenho porque eu não sou mais empregado. Mas aqui na igreja temos pessoas trabalhando que nem terminaram o 2º grau. E até onde eu saiba, eles estão fazendo mais do que algumas pessoas que terminaram a faculdade. E por isso estão recebendo mais. E é maravilhoso porque quando você dá algo para eles de grande responsabilidade, eles têm prudência, eles colocam 2 e 2 juntos, eles têm a capacidade de chegar a uma conclusão, eles têm a visão de olhar para frente, olhar o futuro e ver qual é o próximo passo. O mundo hoje sofre com a falta desse tipo de liderança. Seja as nações do mundo, algumas coisas que são tão óbvias que você pode ver. Mas alguns não podem. Então, este rei prosperava, e a palavra aqui é sacal. Ezequias prosperava. E toda vez que encontra sacal, o Senhor era com ele, como Davi. Mais um exemplo, voltando a falar de Davi. Em 1 Crônicas 28, tudo isso me fez entender, disse Davi, a palavra sacal, por escrito, da mão do Senhor a saber todas as obras deste modelo. E Davi estava sentado diante do Senhor. Não há problema se sentar diante dele. Ok? 3 pastores estavam discutindo sobre a melhor postura para orar. E havia um homem por perto consertando o telefone. E ele escutou os pastores discutindo e um deles disse que a melhor posição é ajoelhado. Quando se ajoelha, você se humilha. E o outro pastor disse, não, a melhor maneira é ficar em pé, em reverência, porque quando um rei entra, o presidente entra, você fica em pé. E você levanta as mãos, essa é a melhor postura que Deus quer de você. E o terceiro diz, não. A melhor postura é com o rosto no chão, prostrado diante de Deus. Então aquele homem que consertava o telefone disse, posso dizer algo? A maioria das vezes que Deus respondeu minha oração, eu estava de cabeça para baixo, falando com ele num poste de telefone. A conclusão não é a posição do seu corpo, mas sim do seu coração. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Então, Davi estava sentado diante do Senhor quando isso aconteceu, e o Senhor me fez entender, sacal, por escrito. Você sabia que Davi, ele desenhou, e ele não era um engenheiro ou um arquiteto, mas ele desenhou. Pela mão de Deus sobre ele, Deus o deu sacal para entender como desenhar o maior e mais caro prédio que já foi construído. Eu vejo isso o tempo todo, eu vejo aqui na nossa igreja, eu vejo Jack, por exemplo. Tomara que ele não se importe se eu falar isso. Ele nunca terminou a faculdade. Mas a sabedoria com a qual Deus o usa é a sacal. Pastor Darren, que dirige o Ministério Internacional, não tinha experiência em televisão. Não tinha nenhuma experiência nisso. Amém? Ele fez literatura inglesa. Amém? Um estudante exemplar. Mas nenhuma experiência com televisão, nenhuma experiência em negociação desse tipo, nenhuma experiência nessa área. Mas desde o primeiro dia, ele pediu a Deus sabedoria. Pergunte e ele dirá, ele pediu para Deus sabedoria. E o que ele não tinha, Deus deu para ele. E o que eu quero dizer é, peça a Deus sabedoria. O que você não tem, você pode ter. Josué foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés impôs as mãos sobre ele. Ele não tinha antes da imposição de mãos. Moisés impôs as mãos, ele recebeu.
Você pode ser cheio de algo que você nunca teve antes, porque Deus te encheu. Mas se você não está faminto por isso, você pensa que está cheio, ninguém pode te encher. Quando na verdade você está vazio. O segredo para ser cheio é um cálice vazio. Um grande homem uma vez disse isso. Eu era um garoto quando aprendi isso. Seu nome era Bruce Lee. Se você acha que está cheio, você não vai pedir para Deus te encher, você nunca vai pedir para Deus isso. Amém? Eu conheço pessoas que são inteligentes, são experientes, inteligentes, mas não têm sabedoria. Eu já vi doutores fumando. Doutores, eles têm conhecimento, certo? Eu disse, eles têm conhecimento. E quando chega a hora que eles têm que trabalhar, eles têm que voltar ao escritório, apagam o cigarro, e aí eles dizem ao paciente, você tem que exercitar mais. É como se eles não pudessem ver o que eles estão fazendo. Sabedoria faz com que você dê um passo para trás, olhe para você e diga, para onde você está indo? Olhe para sua vida, pare de acreditar nas suas próprias notícias. Pare de ser uma lenda na sua própria mente. Pare de dizer, Pastor Prince, tal pessoa é assim, não é você. Alguns dias atrás eu estava na praça de alimentação e eu gosto de ir ali. Amém? E eu encontrei alguém. E depois de nos cumprimentarmos, ela então me disse, como é que você sabe que eu fiz aquilo? Eu disse, o quê? O que que você fez? Você mencionou a minha situação e você disse que, e eu não quero entrar em detalhes, você disse isso com muito detalhe. Eu disse para ela, eu nunca te vi antes. Eu nem sabia que você estava na igreja. Minha esposa olhou para mim, eu olhei para ela e ficou assim, sabe? Como você sabe? E aí, quando a carapuça serve, você acha que toda a palavra é para você. Sem dúvida, todas as verdades se aplicam a todos nós, mas as pessoas que estão perdidas pensam que todos estão olhando para elas. Se preocupam consigo mesmos. E é muito doloroso ficar assim. Lembra de Jacó, semana passada? Ele falou para os seus filhos quando mataram o povo de Siquém, e tudo que ele pensava era, agora o meu nome está sendo manchado, agora virão após mim, eles vão me destruir e tirar todos os bens de mim, e destruir tudo o que eu tenho. O que vai acontecer comigo? Sacal! Eu vou terminar com isso. Existem diferentes tipos de salmos, certo? Se você abre a sua Bíblia no meio, em qualquer lugar no meio, o coração da Bíblia são salmos. Coração de Deus. Os salmos não são, teologicamente, algo seco. É uma canção, é um fluir. Quando você está cheio do Espírito, flua nos salmos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É um salmo. Amém. Deitar-me faz em pastos verdejantes e podemos nos ver como ovelhas. Principalmente à noite quando for dormir. Amado, bem cuidado. Refrigera minha alma. É lindo, é poético, sim. Mas acima de tudo é verdade do céu. Para os cuidados da terra. Amém. Mas há diferentes tipos de salmos. Há cânticos de degraus, ou em outra versão, cânticos de subida. E na verdade são 15 salmos, que são canções que fazem você subir de um nível para outro nível. E existem 15 salmos, chamados cânticos de degraus. E também tem 13 salmos chamados, ouçam, masquilim. Diga masquilim. Certo? Não se preocupe como é escrito em hebraico, é pronunciado masquilim. Agora, masquilim, lembra da última vez eu falei? M na frente, o mem, a letra hebraica, faz do verbo um substantivo. Um substantivo do quê? Masquilim. O que é quilim? Im é o quê? Plural. Certo? Elohim. 3 em 1. Amém? Então, im é sempre o quê? Como, por exemplo, morte em hebraico é singular, mas vida, eles pegam um copo durante um tempo de festa, ou durante o Shabat, ou todo sábado, na verdade sexta-noite, o pai de família levanta o seu copo e diz, L'chaim. Chaim, Hai, é vida. Com M, é vidas. Gramática errada, mas vida está no plural, mas morte no singular.
Essa é a mente de Deus. Vida é abundante. Então, tirando o M do começo e final da palavra masculino, os dois M's, no começo e no final, fica sacal. 13 salmos. Salmos masculinos, que te dão sabedoria. Meu tempo acabou. Vai ficar para a próxima. Você está pronto? Nós não vamos falar de todos os 13. Mas nós vamos, pelo menos, falar do primeiro. Adivinha qual é o primeiro masculino? E por falar nisso, deixa eu dizer que no final dos tempos, o livro de Daniel nos fala que aqueles com masculino, aqueles com sacal, certo? Plural, o substantivo para sacal é masquil. O plural é masculino, ok? Olha isso. Em Daniel 12, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça como as estrelas sempre e eternamente. Os que forem sábios, masculino, aqueles que têm sacal, converterão muitos à justiça, e não está falando da justiça humana, mas sim da justiça do Evangelho, da justiça de Deus. Posso ouvir um amém? E olha só o que está acontecendo. Há uma revolução da graça que Deus está levantando em todo o mundo. Ministérios, igrejas, homens e mulheres de Deus que estão pregando a revolução da graça. Amém? É uma geração inteira, não só celebridades, mas um exército de pessoas comuns. Amém? Com o dom da justiça, com a autoridade do alto, está pregando o evangelho da graça. Havia um tempo que a graça era uma voz fraca e os opositores eram barulhentos, mas caíram. É como a casa de Davi, que se tornou mais forte, mais forte, mais forte e mais forte. E a casa de Saul se tornou fraca, mais fraca, mais fraca, mais fraca. Não sou eu que estou fazendo isso, mas é o que Deus está fazendo. Esse evangelho não começou com Joseph Prince, mas começou com o apóstolo Paulo do Senhor Jesus Cristo. E todo mundo diga, então muitos que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento e converterão muitos à justiça. E Deus diz que eles serão como estrelas sempre e eternamente. Você pensa que as estrelas hoje são celebridades, mas você vai ser uma estrela não só agora, mas para sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. E agora vamos mais embaixo, no mesmo capítulo. Vai-te, Daniel, porque estas palavras estão cerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos purificarão, se embranquecerão, serão acrisolados, mas os ímpios procederão impiamente. Mas nenhum deles entenderá, mas os masculin, pessoas com sacal, entenderão. Amém? Há 13 masquil de Davi nos Salmos. 13 que foram escritos para dar a você sabedoria, instrução. Amém? O primeiro deles é Salmo 32. Olha isso. O título Salmo de Davi, masquil. Masquil vem de sacal. O plural. Vamos dizer todos nós juntos e todos somos pessoas sacal. Deus vai dizer masculino. Esses são os masculinos. Parece com masculino, sabe? Nós somos ambos. Você deve dar toda a glória para Jesus. Vamos lá, gente. Precisamos ser humildes. Se minha mãe estivesse aqui, balançaria a cabeça. Sabe? Ela vai vir no próximo culto. Ela me disse alguns dias atrás que alguns diáconos não a reconhecem. E ela gosta de brincar com eles. Ela não gosta de dizer que é a mãe do pastor Prince. Me faz lembrar de uma senhora que entrou numa igreja uma certa vez. E o diácono, um novo diácono, a perguntou: perdão, senhora, onde quer sentar? E ela disse: no banco da frente. O diácono disse: não, você não quer sentar lá. O pastor é monótono. E a senhora disse: você sabe quem eu sou? O diácono disse: não. Eu sou a mãe do pastor. E o diácono a perguntou: você sabe quem eu sou? A mãe disse: não. Que bom. E ele saiu correndo. Então, deixa-me perguntar, sem ter que falar de tudo. Então, diáconos, não se preocupem, certo? Conhece minha mãe?
Ela é muito bonita, é agradável de se ver. Isso ajuda? Certo. Um salmo de Davi, masquil. Bem-aventurado, bem-aventurado. Exatamente o texto que Paulo mencionou em termos de ensinar sobre justiça, descrever justiça. Ele disse que Davi descreveu. Onde descreveu? Aqui. Esse é o primeiro dos 13 masquil. Você não aprendeu nada ainda até aprender perdão de pecados. Você não aprendeu nada ainda até aprender que você é a justiça de Deus em Cristo. É isso que nos traz sacal. É o que nos dá sabedoria para entender. A Bíblia diz que no final dos tempos, Deus diz que haverá um exército, é por isso que usa a palavra masculino plural, um exército que vai entender as palavras seladas. O que eu estou dizendo aqui? Precisamos sacal para conhecer os tempos e as estações. Existem coisas que são corretas para dizer, mas não é o tempo certo. Sabe, eu disse para os meus pastores alguns anos atrás, até algumas verdades que falo hoje, eu digo a eles, não compartilhe ainda. Porque uma verdade compartilhada antes do tempo não é nada mais do que uma heresia. Ou melhor, um erro, não uma heresia. Porque as pessoas não vão dar valor naquele tempo. E agora nós temos um grande exército pregando a graça. Amém? Há um tempo atrás, eu sentia que era uma voz solitária. E agora é um grande exército. E agora temos diferentes versões. Eu já te avisei sobre essas versões. Amém? Se realmente Deus confirmar a revelação deles, que o Senhor faça prosperar seus ministérios, que Deus dê a eles influência. Eu já disse antes, não precisamos arguir. Então, de onde Paulo tirou seu ensino? De Romanos 4, nessa passagem. Este é o primeiro dos 13 masquios. Se você não entender perdão dos pecados, não entende nada de bem-aventurança. Salmo 103 diz, bendize a minha alma ao Senhor, porque é Ele quem perdoa todos os seus pecados. E o que mais? O que cura todas suas enfermidades. Se você não souber que está perdoado de todos os seus pecados, você não pode receber cura para todas enfermidades. Eu acho que o corpo de Cristo, até agora, e eu não estou falando dos evangélicos que não acreditam em cura, certo? Nós não cremos no que eles creem. Sentimos que eles são, na verdade, um tanto preconceituosos. E há uma nova tradução da Bíblia que está em processo. E quando chegaram a Isaías 53, os eruditos do hebraico entre eles, que não creem em cura e são de diferentes denominações, e quando eles chegaram nessa nova interpretação da Bíblia, sabe, em Isaías 53, onde diz, certamente ele levou sobre si nossas coli em hebraico. Eles disseram, vamos ficar com a versão que diz sofrimentos. Não podemos colocar coli, apesar de coli significar enfermidades. Não podemos colocar coli, porque os carismáticos e pentecostais vão dizer, amém! Foi isso que eles disseram, quando eles estavam traduzindo a nova versão. Então, às vezes, eles não usam o que o hebraico está dizendo, a primeira definição, e trocam por uma quarta, quinta definição. Mas não vamos ficar aqui discutindo o que eles estão dizendo, o que nós estamos dizendo. Vamos ver o que a Bíblia está dizendo em Mateus 8, quando Mateus citou o livro de Isaías sobre Jesus levar. O que Mateus disse em grego? Ele levou sobre si as nossas enfermidades. A Bíblia interpreta a Bíblia. E a palavra enfermidades lá é a mesma usada quando Jesus curou doenças físicas. Ok? Tendo dito isso, eu quero falar algo. Deus quer você curado de todas as enfermidades. Mas o problema é que a igreja prega que você é perdoado desde o dia que nasceu até o dia que aceitou a Jesus Cristo. Então é perdão parcial. E o que vemos na igreja? Cura parcial. O que vai acontecer quando pregarmos? Bendize ao Senhor e não esqueça de todos os seus benefícios, e perdoa todos os seus pecados. E vai descobrir que Ele cura todas as suas enfermidades. Deus trabalha no nível de fé que você tem. Não esqueça, Deus é Deus que trabalha com fé. Ele ama quando você confia. Quando você confia nele. Você está comigo? Eu vou terminar com essa porção de Lucas 5.
Lucas 5, e aconteceu num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados os fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias. Isso é interessante porque o contexto da história nos mostra o seguinte: os evangelhos não estão em ordem cronológica, ok? Mas a ordem é a seguinte: Jesus tinha acabado de curar um homem cego. E porque Jesus curou aquele homem cego, era um homem, não era um rato. 3 homens cegos, quer dizer, eram 3 ratos. Então, Jesus curou esse homem cego. E, na época do Antigo Testamento, ninguém havia curado um homem cego. Talvez você está pensando em Eliseu, mas na verdade Eliseu fez com que eles ficassem cegos. O exército da Síria ficou todo cego por um tempo e depois, mais tarde, depois de algumas horas, os curou. Certo? Mas ninguém havia curado cegueira. E o sinal do Messias que havia de vir é que ele curaria os cegos. Ok? Então, Jesus curou aquele homem cego. E a outra doença, lepra. Ok, lepra. E agora, de novo, temos Eliseu, certo? Com Naamã. Mas na verdade Deus não permitiu que Eliseu tocasse em Naamã. Foi o Senhor Jesus que tocou em Naamã. Naamã teve que entrar no rio, longe de Eliseu. Então, está claro que homem não pode curar. Cegueira e lepra, entendeu? Então, alguém foi curado de lepra e de cegueira. Então todos os doutores da lei, todos os fariseus estavam reunidos em Cafarnaum, certo? Enquanto ele estava ensinando, estavam ali sentados os fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Por quê? Para ouvir o que esse rabino falava. O nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor de amor, o príncipe da paz, vieram vê-lo. Amém? Eles não sabiam que estavam vendo a Deus, Jeová, na carne. Amém? E o poder de Deus estava ali para curar. E o que ele estava fazendo? Ele estava ensinando. Enquanto ele ensinava, o poder do Senhor estava ali para os curar. Todas as vezes que o evangelho é pregado, o poder do Senhor está presente. Mas veja que ninguém foi curado. É como um barril de pólvora ali, mas não explodiu. Até haver uma faísca. Vamos encontrar a faísca. E a virtude do Senhor estava ali para os curar. E sabe que no final só uma pessoa foi curada. Mas a virtude do Senhor estava ali para curar todos eles, até os fariseus. E eu posso até falar que muitos deles tinham problema de pressão alta, com certeza. Justiça própria. Se você tem pressão alta, não quer dizer que você tem justiça própria, ok? Certo? Mas se você acha que é melhor do que os outros e vive preocupado, essas pessoas geralmente são pessoas que só pensam em si mesmas. Certo? Isso pode afetar a sua pressão arterial. Presente para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Quantos já foram a Cafarnaum? Agora existe uma igreja católica construída em cima de onde isso aconteceu. Certo, muitos dizem que era a casa de Pedro. Ninguém mais ia permitir que o seu telhado fosse tirado. Ok? Jesus olhou para cima e viu que a poeira estava caindo. Ok? E, vendo ele a fé deles, Jesus viu a fé deles. Jesus viu a fé deles. Jesus não viu um homem doente. Ele estava lá, mas ele viu a fé deles. Que coisa linda sobre Jesus. E anos atrás Deus disse isso a mim. A mulher com fluxo de sangue, ela viu Jesus na sua graça. Porque se ela fosse baseada na lei, seria apedrejada por causa da hemorragia, do fluxo de sangue. E ela não podia sair na rua e muito menos tocar nas multidões. Então, pela lei não podia ser justificada. Mas ela viu Jesus na sua graça, e o Senhor disse a mim, ele virou porque na lei, até mesmo Moisés, o melhor de todos, foi permitido olhar a Deus pelas costas, porque ele não podia ver o rosto de Deus e viver. Porque na lei ninguém podia fazer isso. Moisés só pôde ver as costas de Deus, e isso quer dizer o quê? Que Deus estava sempre saindo, indo embora. Mas ali Jesus parou, quando a mulher o tocou. E ele virou. Você ama este príncipe da paz? Amém. Esse Senhor da glória, ele virou, olhou nos olhos dela e disse: quem me tocou? Ele sabia.
E quando ela disse que o havia tocado, disse: filha. É a única que Jesus chama de filha diretamente. A outra mulher é aquela que por 18 anos estava encurvada, só via o pé das pessoas. Jesus a chamou de filha de Abraão. Certo? Mas essa mulher, ele chama de filha. Tua fé te curou. Vá em paz. E no grego, vá para a paz. Não vai em, mas para a paz. Fique na paz. Porque você viu o meu amor por você. Seja o que for que tenha causado essa enfermidade, se ela fosse curada e tivesse ido embora, ela ainda teria a vergonha. Mas ver o Senhor virar para ela e olhar nos seus olhos e ela olhar a sua face de amor, tirou a raiz da sua vergonha. Amém, igreja? Não vemos suas costas mais. Nós vemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém? A lei é as costas, a graça é o encontro face a face. Glória a Deus. Vendo a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. E ele nem teve a oportunidade de confessá-los. Os teus pecados estão perdoados. Viu a fé deles e declarou. Eu não tenho tempo para dizer que no grego é pretérito perfeito do indicativo passivo, que é muito interessante, porque nem sempre aparece no ministério de Jesus, certo? Quer dizer, perdoado de uma vez por todas e não pode ser repetido. E é usado em 1 João capítulo 2, quando João fala de nós dizendo: filhinhos, os vossos pecados vos são perdoados pelo seu nome. É pretérito passivo indicativo. Não se pode repetir. É perdoado de uma vez por todas. É por isso que capítulo 2 em 1 João e capítulo 1 verso 9 não podem se conciliar se ambos foram escritos para crentes. Então, por que saber isso é importante? Porque leva à cura. Eu disse que leva à cura. Todos os testemunhos que eu li agora, e muitos outros, pessoas sendo curadas, porque acreditaram, em se tratando de vícios ou câncer ou qualquer doença que seja, precisam saber que são perdoados. Jesus falou ao homem: seus pecados são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Sim, vocês estão certos. Estão certos. Mas não queriam vê-lo como Deus. E por isso eles arrazoavam. E nós olhamos o mundo hoje e o estado atual das coisas e dizemos: Pastor Príncipe, o mundo hoje, sabe, nós temos que falar as coisas que são politicamente corretas, mas permita-me falar algo sobre pecado. Qual é o tipo de pecado que é o pior para Deus? Em março desse ano, eu estava pregando em Cafarnaum. Nas ruínas de Cafarnaum, eu fiz uma filmagem nas ruínas de Cafarnaum e em Betsaida. E foi em Betsaida que eu estava falando à câmera, eu estava lendo a parte que Jesus estava dizendo: ai de ti, Cafarnaum. E Cafarnaum viu os milagres, a mulher com fluxo de sangue foi curada em Cafarnaum. O servo do centurião foi curado em Cafarnaum. Amém. Jesus ressuscitou a filha de Jairo em Cafarnaum. E a sinagoga ainda está lá, nas ruínas de Cafarnaum. E essa cidade viu os milagres da graça como nenhuma outra cidade. E Jesus disse: ai de ti, Cafarnaum. Fosse exaltada até o céu, serás abatida até o inferno. E ele disse isso: se em Tiro e em Sidom, se as maravilhas que foram feitas, ele disse, tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, as maravilhas feitas em ti teriam se arrependido em saco e cinza. Sabe o que ele está dizendo? Se os mesmos milagres que eu fiz em você, Cafarnaum, fossem feitos em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido em saco e cinza. Então ele disse isso: ai de ti, Betsaida, ai de ti. Ele mencionou as cidades que ele pregou e fez milagres. Se as maravilhas que fiz em você fossem feitas em Sodoma, Sodoma teria permanecido até hoje. Eu estava pregando e Deus falou comigo. Estava pregando outra coisa. Eu tive que parar e disse: rapazes, eu tenho que parar aqui por um tempo. Deus está falando comigo.
Ele está me dando uma chave para essa geração. Como alcançá-los? Número 1. Os fariseus nessas cidades rejeitaram a graça e preferiram a lei, porque a lei os colocava no centro. A lei separa o clero, pessoas no púlpito como eu, e as pessoas leigas, clero e leigos, os faz parecer como mais perto de Deus do que você, e assim você tem que ir a Deus através deles. Não, honre pessoas no ministério, em grande estima e amor, por causa da sua obra. Mas eles não são seus mediadores. Jesus é. Pastor Prince não é o seu mediador. Você vem a mim e diz, Pastor Prince, você pode orar comigo? Ore por mim? Não, eu não posso orar por você. Porque Deus ouve a sua oração, filho. Deus ouve sua oração, filha. Você tem acesso direto a Deus. Então ele me deu a chave. Se as maravilhas fossem feitas nessa cidade, os milagres da graça, então essa geração deve demonstrar não só a pregação da graça, mas também demonstrar os milagres. Diga para eles, eu não estou aqui para julgá-los. Qualquer que seja a sua crença, qualquer estilo de vida que você tenha, mas eu sei que você tem um problema físico, e eu quero orar para que o milagre de Deus aconteça na sua vida. Vai tocar seu corpo. Não, tenho certeza que tem algum tipo de pegadinha. Não, é de graça. Depois disso você decide. Se as maravilhas tivessem sido feitas neles, se arrependeriam. Uau! Até nos ais de Jesus, eu fiquei, uau! Nos ais de Jesus. Olhando os testemunhos, tem alguns tipos de libertação que eu não leio no púlpito. Eu tenho que escolher alguns, mas eu conheço muitos casos de libertação. Muitos deles foram abusados quando eram crianças. Isso é muito triste. Muitos foram abusados. E eles crescem e abusam a si mesmos. Eu sei que existem certas pessoas que são más por natureza, mas eu estou falando em geral. Pecadores são pecadores e precisam de Jesus. Precisam do amor de Deus. Ele falou aos fariseus, vocês me trocaram por Moisés, que é um servo, mas o filho é maior do que o servo. E Jesus disse, Abraão regozijou-se em ver meu dia. Abraão se regozijou. E eles disseram, você viu Abraão? Não pode. Você viu Abraão? Você não tem nem 50 anos. Não. Ele não disse, eu vi Abraão. Ele disse, Abraão me viu. Ele é o maior. Abraão regozijou-se em ver meu dia. Eles disseram, você ainda não tem 50 anos, mas antes de Abraão, eu sou. Amo isso. A Bíblia diz que eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas não podiam fazê-lo porque não podiam vê-lo. Não podiam vê-lo. Alguns dizem que ele se escondeu, mas no original diz, eles ficaram cegos. E ele andou no meio deles. A única forma dele fazer isso é se eles tivessem ficado cegos. Eles ficaram cegos. E aí você lê o próximo capítulo, os últimos versículos do capítulo 8 de João. Nos próximos versos diz, Jesus andou no meio deles, no último verso do capítulo 8, e passou por eles. E no próximo capítulo começa dizendo, passando Jesus, é uma continuação. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E curou aquele cego. Aqueles que podiam ver com seus olhos ficaram cegos, porque rejeitaram a graça. Aqueles que nem sabiam o que ele estava passando, ele abençoou, dando visão. Entenda isso. Ele foi rejeitado, mas ele não é como nós. Nós somos rejeitados e ficamos amargurados. E a próxima pessoa que vem, nós ferimos. Poderia ele parar de demonstrar sua imensa compaixão? A plenitude da sua graça e amor? Só porque ele foi rejeitado pelos fariseus? Ele até disse a eles, antes de Abraão, eu sou. Ele existia antes de Abraão. Ele disse, eu sou a raiz e a geração de Davi. Nós entendemos que ele é a geração de Davi porque ele veio da linhagem do rei Davi. Certo? Mas o que significa eu sou a raiz de Davi? Eu produzi Davi. E eu vim da linhagem de Davi.
Aleluia! Divindade e humanidade. Ele disse, antes de Abraão eu sou. Eles o rejeitaram na sua divindade e ficaram cegos. Mas a plenitude da graça não pode ser detida. Quando ele caminhou, passando por eles, ele passou e viu um homem cego. Obviamente ele não estava amargurado ou irado, ou cheio de autocompaixão, me rejeitaram. Amor não pode ser detido. O derramar da sua graça não pode ser impedido. Ele viu um homem cego. Se ele não parasse, o homem cego nem saberia que ele tinha passado ali. O mesmo aqui, eu encerro com isso. Aquele homem, enquanto ensinava, sabia que iria ser rejeitado, mesmo fazendo o milagre da graça. Mas o amor não pode ser detido. Sabe o que Jesus disse? Esqueçam os líderes religiosos. Eu estou aqui para ministrar a graça, para quem precisa. Amém? Ele disse, homem, os teus pecados te são perdoados, eles arrazoaram. Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Eles estavam certos. Somente Deus, o Deus encarnado. Quando Jesus percebeu isso, ele respondeu a eles, por que vocês estão arrazoando? Qual é o mais fácil? Dizer os teus pecados te são perdoados? Ou dizer levanta-te e anda? Eu tinha um problema com isso porque eu procurei nos comentários bíblicos e ninguém comentou sobre esse versículo. E eu pensei, por que Jesus falou qual é mais fácil? Dizer os teus pecados te são perdoados? Ou dizer levanta e anda? Qual é mais fácil? O que vocês acham? Dizer os pecados te são perdoados, não é? Quando digo os pecados te são perdoados, mesmo estando perdoados, ninguém pode ver. Não dá para ver. Mas quando você diz a um homem, um aleijado ou na cadeira de rodas, levanta-te e anda, é muito mais difícil, não é? Porque dá para ver. Certo? Então o que Jesus quis dizer quando ele disse, qual é mais fácil? Ele perguntou. Mas ele pronunciou o perdão de pecados que não é visto, para que, quando a pessoa recebesse perdão de pecados, ele demonstraria o que não é visto para ser visto. Isso é vital, é tão vital receber essa mensagem porque é crucial para a nossa saúde. E a Bíblia diz, próximo, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. Imediatamente se levantou, tomou sua cama, foi para sua casa glorificando a Deus. As pessoas ficaram maravilhadas, glorificaram a Deus e disseram, hoje vimos prodígios. E termino com isso. Um homem dos Estados Unidos, eu sofria de foliculite, que é uma inflamação dos folículos capilares. Eu sofri de foliculite por mais de 38 anos, desde que eu tinha 15 anos de idade. Eu vi vários doutores e todos eles disseram que não podia ser curado. Eu fiz de tudo. Eu comprei todo tipo de creme, medicamento disponível e a maioria só fez piorar. Havia milhares de pontinhos vermelhos nas minhas costas, no peito, braço. Eu não podia tirar minha camisa em público. Eu até evitava sair porque as pessoas pensavam que era contagioso. Fazia um cara feia quando viam minha pele. E coçava muito. E piorava quando eu suava. Quando ficava frio e seco, a pele das minhas costas rachava e sangrava. Quando eu mexia rapidamente, eu perdia a conta de quantas vezes as pessoas falavam que minhas costas estavam sangrando. Na minha camisa. Era horrível, mas o prejuízo maior era emocional. Na escola eu rejeitava os convites de festas na praia ou piscina. E quando eu ia à praia, eu ia a uma bem afastada que não tinha pessoas para evitar contato. E eu sou um cristão desde 82, mas eu parei de ir à igreja nos últimos 5 anos porque toda a mensagem dizia que eu tinha que tentar mais. E depois de 30 anos tentando ser digno de entrar no céu, eu estava exausto. E há 2 anos atrás eu comecei a ouvir as mensagens do pastor Prince nas minhas caminhadas. Fiz isso por meses e as coisas começaram a mudar. Eu comecei a acreditar que Deus abençoa aqueles que Ele ama. Eu comecei a acreditar que Deus abençoa aqueles que Ele ama e comecei a descansar naquilo que Ele fez por mim e não naquilo que eu estava tentando fazer por Ele. Hoje a minha pele está completamente curada. Desde os 15 anos de idade. Está perfeitamente limpa e as mulheres vão gostar disso. Macia como um bumbum de bebê. Lembra do que Jó disse? Quando Deus o restaurou, ele disse, a minha pele se tornou mais rejuvenescida do que uma criança. Macia como um bumbum de bebê. Até minha esposa está maravilhada. Pela primeira vez em 38 anos, eu posso tirar minha camisa, com outros olhando, quando jogo tênis. Pastor Prince disse que 2015 é o ano da restauração e eu
Fui restaurado. Minha pele curada foi a menor das bênçãos. Não me preocupo mais e lanço sobre ele todas as minhas ansiedades. Medo e opressão estão longe de mim. Obrigado, Jesus, por ir à cruz por mim. Dá a ele glória. Aleluia! Igreja, eu oro para que você receba no seu coração perdão dos pecados. Sabe de algo? Você pode perdoar o seu marido. Você pode perdoar a sua esposa. Sim, você pode perdoar o pecado de outros. Você não precisa guardar mágoa porque Deus te perdoou de todos os pecados. Não precisa ser melhor amigo deles, mas pode perdoá-los. Liberte-se da prisão da amargura. Porque quando você está amargurado, você é a única pessoa que sofre. Liberte-se disso. Perdoe a todos. Mas só pode fazer isso quando você recebe seu perdão. Vamos todos dizer, no Senhor, eu tenho justiça e força. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém, amém, amém. Senhor, faça de nós instrumentos de louvor e adoração. Faça de nós, Senhor, lindos salmos. E as nossas vidas sejam uma canção que testifica a tua glória. Um outro masquil, dando instrução para todos ao redor do Senhor, nosso Deus. Lord, play now your love song of worship. I lift up my hands in your name. Lord, play now your love song of worship. I lift up my hands in your name. Lord, tune me, your instrument of worship. I lift up my hands in your name. Lord, tune me, your instrument of worship. I lift up my hands in your name. Fique em pé agora mesmo. Amigo, você não está sozinho. O Senhor da Glória existia antes de Abraão. Ele sempre esteve lá, no começo. O mesmo que veio em carne, o nosso Daniel celestial, o nosso Senhor Jesus, foi até a cova dos leões. E naquela cruz, sofreu seu julgamento, levou sua punição, e até mesmo as suas doenças e enfermidades, e gritou, está consumado! Ele fez isso porque Ele te ama. Ele tomou o seu lugar, e a melhor coisa que você pode fazer é aceitar e receber com gratidão, com ações de graças, tudo o que Ele fez. E para aqueles que nunca aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. E também sua casa. Faça essa oração comigo agora mesmo. Diga, Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu pelos meus pecados. Todo o meu juízo, toda a minha punição, tudo o que eu merecia, caiu sobre Ele. Ele disse, está consumado. Não há mais juízo, não há mais punição sobre a minha cabeça. Eu fui justificado. Eu sou a justiça de Deus, em Cristo para sempre. E Jesus Cristo é meu Senhor. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. E amigo, parabéns, você agora é um filho de Deus. As coisas velhas se passaram, você é uma nova criatura. Amém. Levante as suas mãos aqui neste lugar. Graças a Deus pelo Salmo 91. Graças a Deus. Nenhum terror noturno virá sobre ti, nem praga que anda ao meio-dia vai destruir sua família. Nenhum tipo de acidente
vai te surpreender, porque o Senhor, Ele mesmo, abençoa você e a sua família. Que o Senhor te guarde, te preserve, te proteja com seus amados durante essa semana de todos os efeitos da poluição, de todo perigo, mal, acidente e tragédias. Que o Senhor mesmo te proteja durante a semana do poder do maligno. Que o Senhor faça seu rosto brilhar sobre ti e seja favorável a ti. Que você se encontre no lugar certo na hora certa e desfrute do favor do nosso Deus. Que o Senhor levante seu rosto sobre sua família e conceda a ti e aos seus sua shalom, saúde, bem-estar e paz. No nome do Senhor Jesus Cristo. E todo masculino diga? Todo masculino diga? Deus te abençoe e nos vemos outra vez. Amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.